Boa noite, eu sou o Igor, meu grupo é composto por mim e pelo Júlio, e a gente vai apresentar hoje sobre o mito da sorte. Bom, o mito da sorte, a sorte é atribuída quando vemos alguém prosperar nos negócios. Mas será que a sorte é realmente um fator determinante para o sucesso dos negócios ou de um empreendedor que teve sucesso na sua carreira? Apesar de ser o mito mais conhecido, os pesquisadores evidenciam em seus trabalhos que a maioria dos empreendedores não considera a sorte um fator determinante para o sucesso de um negócio. Então, a gente vai analisar agora, nessa apresentação, se a sorte é realmente um fator importante no bom desenvolvimento de uma empresa. A origem do mito. Então, a sorte é usada como explicação simples para histórias de sucesso extraordinários. Então, o que eu falei no começo, que a gente utiliza a sorte como desculpa para o sucesso de alguém. Mas, vou falar mais à frente o que vem antes também. Então, aqui no livro tem uma frase que diz que para os empreendedores a sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade de realização. Mídias e redes sociais que ajudam a disseminar esse mito da sorte, porque eles apresentam apenas o momento de sucesso, o ponto de virada daquele empreendedor, daquele empreendimento. Então ele ignora as mídias e as redes sociais, ignoram todo o trajeto que a pessoa trilhou até chegar naquele momento de sucesso, né? Que foi uma caminhada, toda uma construção para chegar onde ele chegou. Cai o mito da sorte, então a sorte está ligada à probabilidade, então ela pode acontecer e ela também pode não acontecer. Então ficar atrelado à sorte, esperando a sorte, é algo que os empreendedores não fazem, porque pode ser que aconteça e pode ser que não. Então, empreendedores não esperam pela sorte, eles fazem ela acontecer. A falta de sorte é o principal argumento daqueles que falharam na sua jornada. Então, as pessoas que não conseguiram ter êxito na sua caminhada utilizam a sorte para diminuir ou menosprezar aqueles que conseguiram chegar. Então, além de uma boa preparação ao longo dos anos, para que se obtenha sucesso, é necessário ser persistente, resiliente e tomar decisões certeiras. O sucesso da noite para o dia vem alicerçado de anos de tentativa e erro, investimento contínuo em conhecimento, construção de network e superação de falhas anteriores. Então é isso que eu falei anteriormente, tem que ter toda uma preparação, né? Todo mundo se prepara anos, talvez as pessoas falhem em alguns negócios para que elas consigam alcançar o sucesso, que é chamado de sucesso da noite para o dia, mas as pessoas não veem todo esse investimento, todo esse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, toda essa construção de network que foi analisar o mercado tempo a tempo, passo a passo, como está, e aprendendo com seus erros, superando as suas falhas. O sucesso, então a sorte pode abrir uma porta, mas só entra quem está preparado. Sorte não é estratégia, é apenas um fator secundário e muitas vezes superestimado. As pessoas esperam muito da sorte, né? Muitas vezes elas ficam naquele ciclo, sempre esperando sorte, e nunca chega essa sorte. Sucesso é resultado de ações consistentes, boas decisões e resiliência. Então a construção de sucesso é igual a esforço, mais preparo, mais visão, mais consistência. Então aqui tem um gráfico mostrando o que precisa para alcançar o sucesso, né? Persistência, ter iniciativa, começar de alguma forma o seu negócio, adquirir conhecimento e construir uma rede de contatos sólidas para que as pessoas consigam enxergar o seu negócio. Como criar a sua própria sorte? Então aqui tem 6 itens que vão te ajudar a construir a sua própria sorte. Então aprendizado contínuo, testes e protótipos rápidos, testar rápido aquilo que você quer para o seu negócio, networking, parcerias inteligentes, capacidade de adaptação e reinvenção, porque a todo momento pode ter uma mudança na área comercial, então você precisa se reinventar e adaptar para aquele momento, para aquele recorte do tempo. E atenção a mudanças no mercado.
estar sempre ligado às novidades do mercado e atualizar sempre o seu empreendimento. Planejamento. Então, nesse estudo do livro de Darnelas, ele fala que praticamente 65% dos empreendedores de sucesso realizaram algum tipo de planejamento, seja ele informal ou formal, em algum momento do seu empreendimento. Então, antes ou depois da abertura do seu empreendimento, esses empreendedores planejaram de alguma forma, né? Então, eles não ficaram esperando a sorte, eles executaram, construíram um planejamento e executaram esse planejamento. E apenas 35,9% dos entrevistados apresentaram agir de forma intuitiva, demonstrando a importância do planejamento. Então, apenas 35% da amostra agiu de forma intuitiva. Então, mais da metade da amostra teve planejamento. Então, o que mostra que planejamento é importante. E aqui vemos um gráfico sobre sobrevivências e mortalidade de micro e pequenas empresas, né? No primeiro ano, 29% das empresas foram encerradas. E com o passar dos anos, até empresas com 5 anos ou mais, a tendência é aumentar, né, essa porcentagem de empresas encerradas. E aí, outro gráfico, né, do estudo de Santos, ele mostra os principais motivos que levou o empresário a abrir a sua empresa entre os anos de 1999 e 2003, né? Então, com 33%, o empreendedor identificou uma oportunidade ali, né? Com 30%, ele desejava já ter seu negócio, né? Ele já tinha talvez um sonho de ter esse negócio, e com 14% ele queria melhorar de vida, né? Sair do CLT e melhorar sua renda. Né? Aqui temos outro gráfico que melhor descreve os principais motivos que levou à abertura da empresa. Então, 57% foi a oportunidade que o empreendedor teve e 43% foi a necessidade em si de ter um empreendimento. Né? Aqui temos outro gráfico que mostra como a falta de planejamento antes da abertura pode ser um dos aspectos que contribui para o baixo grau de desenvolvimento dos pequenos negócios, né? Então, a qualificação necessária de mão de obra foi uma das taxas de porcentagem mais altas para essa contribuição, né, de sobrevivência. Número de clientes que teria hábitos de consumo, número de concorrentes. Então, alto número de concorrentes pode ser um grau que faz com que pequenos negócios, né, eles tendem a existir, e a localização. Outro gráfico sobre os motivos alegados pelas empresas, né, encerradas para fechamento do negócio. O primeiro, com 25%, foi a falta de capital, com 19% falta de clientes, com 11% problemas de planejamento, administração da sua empresa. Outro gráfico sobre o auxílio que teria sido útil para evitar esse fechamento da empresa. Então, com 31% menos encargos e impostos, com 38% também consultoria empresarial, alguém para fazer o planejamento da empresa, né, indicar qual lado pode ir ou não, e com 30% melhora da economia. Ainda sobre esse estudo de Santos, ele afirma que os fatores mais relevantes para o fechamento de uma empresa são comportamento do empreendedor pouco desenvolvido, deficiência de planejamento anterior à abertura do negócio, deficiência da gestão após a abertura do negócio, insuficiências de políticas de apoio à pequena empresa, conjuntura econômica deprimida, problemas pessoais dos empreendedores. E aqui temos outro gráfico que é o fator mais importante para a sobrevivência das empresas, né?
Então, um bom planejamento antes da abertura é um que está em mais alto porcento, que leva esse fator de sobrevivência das empresas, políticas governamentais de apoio e melhora da situação econômica do país, né? Todos esses levam a empresa a sobreviver por mais tempo. E aí, conclusão, né? Conclui através dos dados apresentados pelos estudos que a sorte não é um fator determinante para o sucesso de um empreendedor ou empreendimento. É necessário ter um bom planejamento e conhecimento da área a qual se deseja empreender. Então, não existe sorte, né? Se a empresa ela tem um bom planejamento, ela faz um conhecimento prévio da área que ela está entrando, né? Ou já tem, possivelmente ela pode sobreviver, né? É isso.